diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Aleluia. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Eu prostro-me diante da cruz, vejo
Amém, irmãos? Boa noite a todos. Todos estão felizes aqui hoje? Nessa noite? Amém, né? Depois de nós cumprir a nossa obrigação, dar o nosso voto, e estamos aqui juntos mais uma vez reunidos, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que é Ele que fez que nós se reuníssemos e estivemos aqui nessa noite. Marcão. E, irmãos, eu convido os irmãos a levantar e vamos fazer uma oração nessa noite, irmãos. Antes de eu trazer a abertura. Senhor Deus, Tu és maravilhoso. Acreditamos em Ti, em Teu poder, Senhor Deus. Em nome do Seu Filho Jesus, nós viemos nessa noite, Pai, para que o Senhor nos oriente em tudo, Pai. Que o Senhor cuide também do novo presidente, que vai tomar conta do país, da nossa nação, da nossa pátria. Para que o Senhor venha trazer quebrantamento no coração dele, sabedoria, Senhor Deus, que nem o Seu servo Salomão pediu para Ti um dia. Que ele olhe, Senhor Deus, para o nosso povo com justiça, que a justiça vem de Ti, Senhor Deus, porque a Tua palavra menos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, demais coisas serão acrescentadas. Senhor Deus, que o Senhor olhe para aqueles que estão a caminho, aqueles que não poder vir, vai estar assistindo esse culto nessa noite, que a palavra, Senhor Deus, através do louvor, através dessa abertura, através da pregação, Pai, venha nos fazer bem para a nossa alma, para o nosso espírito, Senhor Deus. Que o Senhor venha falar com nós, Pai, que nós recebemos a Tua palavra em verdade, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite. Em Teu nome, amém. Pode sentar, irmãos. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11, capítulo 11, versículo 28. Quem conseguiu aí, digam amém. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. Amém, irmãos? A palavra nos diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é manso. Amém. Para mim é um dos convites mais lindos da nossa vida, irmãos. Para mim esse convite é o convite mais eficaz para toda a nossa vida. Se nós paramos para observar o presente que nós recebemos através desse convite, irmãos, é maravilhoso. Há 2000 anos atrás, Jesus faz esse convite. Sabemos que muitos ainda não prestou atenção. Esse convite não tem regra. Ele não tem horário, ele não tem restrição. Você não precisa colocar uma roupa adequada para esse convite. Você não precisa ter dinheiro. Você não precisa sair de casa. Você pode estar com o momento pior da sua vida, mas é um convite de graça. É o melhor convite que nós recebemos em nossa vida, porque Jesus, Ele passa a caminhar, nós passamos a caminhar com Jesus. Quando Ele fala do jugo, o jugo é que nós sabemos que é uma madeira que antigamente usava, tipo uma canga, e os bois em 2 telhados carregava, pastor, um arado ou uma carroça. Esse é o jugo, né? Quem morou, vocês não moraram, mas eu morei na roça, a gente sabe muito bem disso. E se vocês procurarem no Google, vocês vão saber o que é o jugo e o fardo. Às vezes a pessoa pode estar ouvindo aqui agora, nesse momento, mas eu sou ateu, eu não acredito em Deus, eu não tenho jugo, não tenho fardo. Você tem jugo, você tem o fardo. Todos nós temos. E quando nós passamos a andar com Jesus do nosso lado, o nosso jugo se torna mais manso e o nosso fardo se torna mais leve. Se você anda com Jesus e você conhece alguém que não conheceu ainda esse convite, não recebeu esse convite, convide, irmãos, convide ele para poder caminhar junto com Jesus. Amém, irmãos? Esse é o convite dessa noite. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Aleluia. Agora vamos ouvir o nosso louvor. Glória a Deus, vamos levantar para louvar a Deus.
Deus. Senhor, nós agradecemos por esse dia, agradecemos porque podemos exercer o nosso direito como cidadãos brasileiros e agora nós vamos exercer o nosso direito como cristãos e nós esperamos que ele continue intacto, né? Para a honra e glória do nosso Deus. Seja entre nós, Pai, porque Tu és o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós em Ti colocamos todas as nossas forças e a nossa confiança, Pai. Nós confiamos em Ti. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel. Com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti até transbordar. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel. Com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Onde iremos? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Sobre mim, enche-me de Ti até transbordar.
eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar com tua glória, com tua glória sobre mim. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Onde iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Para onde iremos? Para onde nós iremos, Senhor, se não seguir a Ti? Essa palavra foi dada, foi Deus, Jesus pergunta aos discípulos depois de uma passagem muito dura. Ele vinha fazendo vários milagres, né? Multiplicação dos pães e tal. De repente ele chega de barco numa cidade e ao invés de multiplicar pães, ele começa a falar que ele é o pão do céu, que só vai ao Pai se for através dele, esse tipo de coisa. E ele não faz os milagres e o povo começa a ficar meio mexido e falar que as palavras são muito duras, que eles não esperavam esse tipo de coisa na presença de Jesus, que fazia milagres, né? Fazia o povo sorrir. E de repente ele vem com ordenanças, dizendo que ele é o Filho de Deus, esse tipo de coisa. E as pessoas começam a ir embora, as pessoas começam a se afastar. E ele vira para os discípulos e fala: e vocês? Vocês não vão? Aí Pedro, sempre Pedro, né? Pedro vira e fala assim: para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida? E Jesus fala que aquilo veio do Espírito e não de Pedro. E essa música fala exatamente disso. E é a nossa vida, né? Não interessa quem vai ganhar a eleição, não interessa o dia de amanhã. Para onde nós iremos se não tivermos com Cristo, se não tivermos do lado de Deus, né? Deus tem que ser tudo na nossa vida. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor, porque Tu estás junto de nós e isso tem que ser tudo. E só nos resta nos rendermos a esse Deus maravilhoso que tanto cuida de nós. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar,
Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixarás. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Se apresenta diante do seu Deus, se renda diante do seu Deus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Mais uma vez, Jesus. Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo. Aos teus pés, és tudo que eu preciso.
tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. E é isso, Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza, um Deus forte, um Deus presente. Não é o de A, o de B, o líder A, o líder B, a pessoa A ou a pessoa B. É Jesus. Jesus é para quem a gente tem que recorrer. A nossa confiança tem que estar sempre nele, independente do que é decidido nesse mundo afora. Mesmo porque nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos nessa terra, separados de Deus. E a gente passou pelo Halloween, vai passar, né? E a criançada toda doida para se vestir de monstrinho. Aí eu lembrei uma vez, eu falei, quando a gente estava na garagem ainda, eu falei que eu fui com o Davi uma vez numa igreja, acho que na Primeira Batista, e tinha o Maurão e os seus bonecos, minha mulher lembra disso aí. E ele contou uma história sobre espelho, sobre uma pessoa que nasceu muito feia. Muito feia, muito feia. E os pais, com dó, comprou um monte de espelho mágico e botou na casa e a pessoa parecia bonita para todo mundo, né? Parecia bonita. Olhava no espelho e se achava linda. E tinha um único espelho na casa que era um espelho real que ficava coberto. E um dia essa criança brincando puxou o espelho e se viu. E o Maurão acaba a história aí, né? Mas a história tem um contexto. Os espelhos são o que o mundo nos convence, aquilo que o mundo nos impõe como certo. E a hora que a criança puxa e se vê diante da face do Cristo, ela vê o quão pecadora ela é. A criança que eu digo somos nós, né? Não uma criança pequena. O mundo nos impõe diversas coisas, diversas tradições, diversos cultos pagãos, diversas coisas que as pessoas do nosso meio, do cotidiano, nos mostram que é normal. Por que não vai deixar a menina se vestir de diabinha? O menino vestido de assassino, qual o problema? São os espelhos mágicos que tentam nos convencer e convencer os nossos filhos de que esse tipo de coisa é normal. E não é. Não tem meio termo. Não tem negócio com o evangélico. Não é. Não é correto. E aí a hora que a gente, diante de Deus, se vê como pecador, aqueles espelhos têm que cair por terra e a gente se enxerga como a gente é. Não é feio, mas é pecador. Independente do que você fizer, de aceitar Cristo ou não, nós continuamos sendo pecadores como todos os outros. A diferença é que nós evitamos esse tipo de tradição, esse tipo de coisa, né? Para a honra e glória do nosso Deus, que tem que ser a razão das nossas vidas. Então, eu contei essa história porque meu filho, na época, ele queria saber por que no condomínio ele não podia ir buscar doce e travessura, né? Aquela história. E eu expliquei mais ou menos para ele que isso não faz parte da nossa cultura, que é algo trazido de fora, e mesmo que fosse da nossa cultura, não é o correto. E que nem tudo que a gente vê as pessoas fazendo é correto. É muito difícil, dói muito no coração ver que é ele que não participa, que as outras crianças participaram. Mas assim, tem um lado do refrigério. Eu estou trabalhando para o meu filho ser salvo. Trabalhe para o seu filho ser salvo. Trabalhe para o seu colega ser salvo. Trabalhe para a sua mulher ser salvo. E isso implica em nãos na nossa vida. E esses nãos, às vezes, só servem para o bem. Para que eles não se envolvam com os espelhos mágicos da vida e para que eles somente louvem a Deus. Vamos lá? Essa é nova, a gente já cantou uma vez só, mas é legalzinha ela. Cante, ó minha alma, que nasceu para cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma,
que nasceu para cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, cante a esse Deus verdadeiro que foi ontem e que é hoje e que sempre será. Cante, ó minha alma, que nasceu para cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, que nasceu para cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, cante a esse Deus verdadeiro que foi ontem, que é hoje e que sempre será. Cante, 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 cante. Glória a Deus. Amém, irmãos? A paz. Que louvor lindo, hein? Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, chama as crianças aqui. Chamando as crianças aqui no púlpito. Essas crianças lindas. É uma bênção de Deus, né? Ver essas crianças aqui na nossa igreja, aprendendo a palavra. Isso é maravilhoso. Como a criança é linda, como ela é pura, né, irmãos? Os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ele fala uma passagem sobre Jesus estava vindo da Galileia, e aí no para a Judéia, ele passa ali perto do Jordão, e as mães trouxeram as crianças para Jesus impor as mãos e orar por elas. E ele disse: se vocês querem herdar o reino de Deus, que seja igual uma dessas crianças. Amém? Quem vai orar hoje aqui? Para você? Pai do céu, muito obrigada por mais um dia. Abençoa esse culto, abençoa a aula na salinha, que a gente tenha muito entendimento sobre a palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode ir, viu? As professoras estão lá aguardando vocês. Que vocês estejam uma aula abençoada. É tão bom, né? Ensinar as crianças. Ontem o André estava em casa ontem. Eu estava falando para o André quanta responsabilidade a gente temos, eu que tenho o cabelo branco, com essas crianças, né? Porque elas veem a gente e elas têm que ter exemplo da gente, né, irmãos? Irmãos, agora o momento da contribuição, o momento da generosidade. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. A palavra nos diz, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. A palavra nos diz, amém, irmãos? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Muitos perguntam para mim, já recebi muitas perguntas assim,
a contribuição é bíblica? Ela é bíblica, irmãos. Ela é bíblica. Nós não vamos nem, eu não quero nem falar sobre Gênesis 14, quando Abraão dá o dízimo para Melquisedeque. Mas se nós formos ler a Bíblia, do versículo do 2 Reis, 2 Crônica, Malaquias, nós vamos encontrar ali a contribuição que Deus pediu para dar no templo. E o pastor sempre colocou nós uma regra aqui na igreja, que o envelope não coloque o nome de ninguém, e nem a quantidade, porque nós temos que dar. Às vezes a pessoa fala o que dá o coração, às vezes você não pode dar o coração que é, você não tem o que dar, é o que você pode dar. Então, irmãos, se vocês podem contribuir nessa noite, se sentem vontade, vocês podem contribuir na casa de Daniel, que vocês levantam a mão, está o Fê lá, a Mene, a Meire, tem a maquininha lá, você que está online aí também está passando embaixo o Pix, a conta da nossa igreja, e é ela que sustenta a nossa igreja. Nós somos muito responsáveis por cada centavo que entra na igreja, porque esse dinheiro é revertido para o Evangelho de Cristo, para nós ensinar as crianças, ajudar os nossos irmãos que estão aí pregando a palavra, né? E também nós somos muito gratos pelas igrejas que nos ajudam financeiramente. Mas Deus tem cuidado, com todo carinho com a nossa igreja, e não tem faltado nada até hoje. Amém, irmãos? Então vocês que têm tocar no coração, pode levantar a mão. Enquanto isso nós vamos orando pelo dízimo, pela oferta e pela contribuição. Amém? Senhor Deus, bendito é Tu e santo é Teu nome. Obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor nos dar sabedoria em tudo que nós recebemos aqui financeiramente, que nós possamos ser muito honestos contigo, Senhor Deus, muito honestos com nossos irmãos na igreja, para que cada centavo que entra aqui, Pai, seja sim, Pai, colocado aqui na Tua igreja, Pai, que seja para o reino Teu, Pai, para tudo que nós viemos gastar aqui na igreja, Pai, que nós temos uma finalidade, pregar o Teu Evangelho, que nada seja, Pai, por orgulho, por ambição, não, Pai, e temor a Ti. Que o Senhor venha, Pai, abençoar aquele que está ajudando financeiramente todo mês, aquele que não pode, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor Jesus, que cada dia, Pai, não falte o trabalho dele, que o Senhor venha abrir porta de emprego, Pai, e venha, Pai, Senhor Deus, trazer para ele, Senhor Jesus, a condições, Pai, de todo mês ele sustentar a família e poder ajudar na Tua igreja, Pai. Porque sabemos que tudo é Teu, nós só somos apenas, Pai, administradores dos Teus bens. Então, quando nós devolvemos um pouquinho, nós ficamos muito agradecidos, Pai, por Tua graça e Tua misericórdia. Em Teu nome, amém. Pode trazer, meu irmão, quem quiser trazer aí, tá? Vamos ouvir agora o louvor. Cante, ó minha alma, que nasceu para cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, que nasceu para cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, cante a esse Deus verdadeiro que foi ontem, e que sempre será. Cante, 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 cante. Minha igreja, graça e paz de Cristo Jesus. Ó, tá chique o negócio hoje, hein? Vou guardar aqui
Não estamos brincadeira não, uma oficina G3 acústico. Tudo bem com vocês? Amém. Estamos aí prestes a ter os resultados da eleição, né, Reginaldo? Até o Bonner falou assim, eu acho que nunca a sociedade esperou tanto às 9 horas para acabar com isso. Meu Deus. Mas vamos lá. Nós estamos numa série aqui, como título Identidade. E no decorrer desses domingos, a gente pôde estar falando um pouquinho sobre a questão da nossa identidade, da nossa confiança, né? 1 João veio através de 1 João, a gente vem pregando e de alguma forma procurando trazer recursos para a igreja decidir, né? Eu creio que isso já acabou, vocês já decidiram lá, mas trazer entendimento, sabedoria, para que se pudesse votar. A igreja não foi dominadora a ponto de dizer em quem você deve votar, mas ela foi esclarecedora, te dando Bíblia, te dando Evangelho, para que você pudesse fazer isso da melhor forma possível. Então hoje está sendo decidido, daqui a pouco, através de um ato democrático, graças a Deus, que continue assim, o presidente que vai conduzir aí o nosso Brasil, essa nação, por mais 4 anos. Vimos através dos debates, ai meu Deus, e também da propaganda eleitoral aí, que o Brasil enfrenta e sempre enfrentou diversos problemas, seja ele, desculpa o aparelho, irmão, ele dá uma travada, diversos problemas econômicos, de saúde, de educação, de infraestrutura, e a gente vê que isso não é nenhuma novidade, né? E o pior de todos, ele enfrenta o problema da corrupção. De ambos os lados, acusações foram o que mais a gente pôde perceber, né? O interessante é que os 2 candidatos são ricos, né? E os pobres, né, mortais que somos nós, de certa forma, a gente vê uma sociedade brigando entre si, a gente vê uma sociedade se matando por conta de um candidato, por conta de um partido político, enfim. As cartas de 1 João, seja a primeira, a segunda ou a terceira carta, ela também é um alerta para aquela igreja sobre, eu pus aqui, sobre uma grande ameaça que colocava em xeque aquela igreja, ou as igrejas. É uma carta dirigida a várias igrejas. E a identidade, ela colocava em xeque, né, a vida daquela igreja e a identidade. João escreve essas cartas, então, porque ali havia muitas falsas doutrinas, né, havia muitas inverdades, né, recheada de mentira, de engano, e a principal, que era, no caso, a principal arma do inimigo. Augusto falou sobre o gnosticismo e tantos outros aqui, que ameaçava, né, a base daquela igreja lá. João cheio do Espírito Santo, vai Corinthians! João cheio do Espírito Santo e de graça, traz a luz do Evangelho para aquela igreja. Traz a luz do Evangelho para aquela igreja. Os caminhos que a igreja deve percorrer como filhos amados de Deus e também pecadores que somos. Assim como a igreja, o Brasil precisa da luz do Evangelho e homens e mulheres tementes a Deus. Amém? Assim como as igrejas a qual João encaminhou essas cartas, dirigiu essas cartas, que ele não foi trabalhar de uma forma pessoal, mas ele usou o Evangelho para corrigir aquela igreja. Assim também o nosso Brasil só será corrigido, só poderá caminhar num caminho diferente, num caminho de segurança, num caminho de prosperidade, através da luz do Evangelho. No capítulo 3, eu quero que você abra comigo, para nós entrarmos então aqui no texto.
os filhos de vocês foram lá apertar os botões ou não? Porque as minhas não deixaram nem eu votar, né? 1 João, capítulo 3. Nós vamos ler. Eu sei que o Augusto já leu a partir do 11, mas meu texto sem a partir do 11 vai ficar meio sem sentido. Hoje eu levei minha mãe para votar. Fazia acho que uns 20 anos que ela não votava. Aí nós levamos ela lá, mas a Júlia que votou, né? Mas vamos lá. Diz assim o texto: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejam como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor de Jesus Cristo. Deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por estarmos aqui, por esse evangelho que nos fala, Senhor. Que o teu Espírito agora, Deus, tome mesmo a nossa mente, o nosso coração, e Deus, que o Senhor venha falar conosco através da revelação da tua palavra. Usa a minha vida, Senhor, e também abre os nossos ouvidos, Pai, que sejamos todos seu agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, esse João, nesse capítulo 3, eu anotei algumas coisas, ele traz para nós um Deus de amor, nos tornando filhos amados, né? No versículo 1 do 3. Ele também nos traz um Jesus que deu sua vida por nós, no versículo 16. E ele traz o amar os irmãos, que é pelo poder do Espírito Santo. Então, um Deus de amor que nos faz filhos, um Jesus que deu a vida e nos ensina a amar os nossos irmãos. Mas também nos mostra que pela prática do pecado podemos nos tornar filhos do diabo. Porque o diabo ele peca desde o princípio, como está escrito lá no versículo 8. Que também podemos amar só de boca. Podemos dizer que amamos, mas só de boca para fora. Também ele nos ensina que temos um coração que pode nos condenar, no versículo 20. E um mundo, ele nos apresenta, João, através dessa carta, um mundo que odeia os que amam. Olha que loucura. Nós estamos num mundo que odeia os que amam. Como filho de Deus, João nos ensina que devemos nos parecer com ele. Eu aprendi no seminário que nós somos como uma xerox. Bem fraquinha, né, Augusto? Não tão boa assim, né? Uma xerox com o toner lá no finalzinho. Existe toner ainda? Não, cartucho, né? Mas tudo bem. Uma xerox bem fraquinha, né? Mas que faz lembrar o Cristo. Devemos nos parecer com ele. Jesus é o modelo, a imagem perfeita
e o Deus encarnado. O fato de nos purificarmos é porque Ele é puro. Também está no capítulo 3. O fato de praticarmos a justiça é porque Ele é justo. De amarmos os nossos irmãos é porque Ele é amor. E o fato de darmos as nossas vidas pelos irmãos é que Ele se deu por nós. Então, quando João trabalha isso no capítulo 3, eu começo a me perguntar o motivo que nós temos para praticarmos o bem. Porque esse texto, o que João está dizendo, é sobre uma verdade em ação. Não é só conhecer uma verdade, mas é praticá-la. Ele diz que nós podemos conhecer essa verdade, mas não sermos praticantes. Ele vai dizer no versículo 18: Filhinho, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Então, uma questão de uma verdade em ação é que nós conhecemos muitas ações sociais. Quantas vezes a Casa André Luiz já ligou na sua casa, Reginaldo? Ou a LBV? Ou, sei lá, entidades pelo mundo inteiro, algumas cristãs, outras não, espírita, que fazem a sua obra e que a gente tem que aplaudir e falar, são boas obras. São boas obras, são interessantes, é necessárias. Mas o cristão, quando é confrontado pelo Evangelho, João está dizendo por quem fazemos. A ideia não é nos tornarmos um ativista, como muito diz o nosso pastor. Se empenhar no ativismo social, no altruísmo e fazer disso a jornada na nossa vida. Porque essa ação em si mesma, ela não permanece. A ideia é que essa ação que a igreja deve praticar, e João está falando com a igreja, e está falando de praticar entre os irmãos, é uma ação que tem alguém. Você não faz por você. Você não vai por você. A motivação não é você. Porque ele deixa claro que existe o diabo, mas existe um coração que também condena. E um Deus que é muito maior do que esse coração. Então a questão é fazer a ação social ou a obra de justiça. Mas por quem? Eu anotei algumas coisas. As obras sociais, por si não se sustentam. Um dia elas findam. Pode crer que hoje está nascendo um monte de gente aí, ó, algumas ONGs, assim como já morreram algumas. Hoje estão nascendo algumas dizendo, olha, vamos fazer isso. Vamos cuidar dos órfãos, vamos cuidar dos velhos, vamos cuidar dos jovens, vamos cuidar das crianças, vamos cuidar das baleias, enfim. Vai surgir muita gente. Mas essas obras, por si só, não se sustentam. Eu não sei se você está entendendo, mas nós vamos chegar lá, eu vou tentar melhorar isso. Então, por quem é motivado essa igreja a trabalhar? Quando fazemos isso por Cristo, e essa é a diferença do cristão, nós temos uma verdade, nós temos um lugar firme. Essa obra que nós fazemos, que é resultado de uma fé, que é resultado de uma esperança, que é resultado de um amor, ela não se finda, ela não se acaba. E é por isso que João, eu posso ter dito Paulo, mas é por isso que João está dizendo para aquelas igrejas, amai uns aos outros. E ele está dizendo, nisso consiste o amor. Se existe alguém entre vós necessitado, e vocês os deixam lá, e não cuidam dele, como
pode dizer que vocês vivem o amor? A ação social, ela não só dá o pão, mas ela dá a esperança daquele que é o pão da vida, como foi louvado aqui pelo Danilo e pelo grupo de louvor. Nós não só apresentamos o pão daquele momento, daquele instante, mas nós apresentamos a ele uma esperança de que existe um pão da vida, que nos dará sustento por toda uma eternidade. A gente não dá só a água para matar a sede daquele que está com sede naquele momento, mas nós apresentamos a ele uma água viva que fará jorrar para ele, por ele, através dele, para toda uma eternidade. Nós não só hospedamos uma pessoa, nós não só hospedamos uma pessoa que por um motivo ficou sem lugar para morar ou está passando alguma necessidade, mas nós apresentamos um que já tem preparado para nós uma morada eterna, uma morada que nós vamos viver para sempre, e que essa morada nunca ninguém vai nos tirar de lá. Não sei se você está entendendo isso. Então essa ação social, ela não vem só para suprir o hoje e o agora, mas uma ação social que traz junto consigo que é maior do que a própria ação social. E esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Eu não estou só visitando uma pessoa na prisão. Como Jesus disse, eu estive preso e foste me visitar. Mas eu estou indo visitar uma pessoa na prisão e eu estou apresentando para ela um que pagou, um juiz poderoso que nos livrou de todas as nossas acusações e nos tirou da condenação do pecado e nos levou para um lugar junto dele, de santidade. Nós não só apresentamos um que paga a nossa dívida, nós não só pagamos a dívida. E isso às vezes a gente se desvia, né? Porque é fácil andar com quem tem dinheiro, né, irmão? Mais gostoso. Pô, legal pra caramba. Agora a palavra de Deus ensina para a gente não se desviar daquele que também precisa. Mas nós, como cristãos, não só pagamos a dívida, às vezes, de alguém que precisa, mas apresentamos a essa pessoa um resgatador. Aquele que pagou a sua dívida numa cruz e deu a ela a oportunidade de andar livre, não mais escravo do diabo, não mais escravo do pecado, mas que pudesse andar como livre por esse mundo. Então essa vida de ação desse texto de 1 João, segundo o que eu entendi, e me perdoa o Augusto pela interpretação, ela traz muito mais para a igreja, para onde foi direcionadas essas cartas, não só uma ação, porque senão nós nos tornaríamos como muitos. E para ser sincero, eu acho que a gente não é tão bom como muitos outros grupos que fazem por aí. Mas a diferença nossa, a diferença minha e tua, que cremos na Bíblia e que temos uma fé operante, é que essa ação social ela vem junto com alguém que é maior do que nós. Então, por quem você faz a sua ação social? Eu faço porque Cristo primeiro fez por mim. E essa convicção, e essa certeza, e essa esperança faz que isso nunca finde. Essa ação que nós promovemos nunca irá acabar. Ela nunca irá cessar. Ela nunca vai terminar. Diferente de outras entidades que nós vemos pelo mundo inteiro praticando boas ações, essa boa ação nunca terminará. Nunca vai acabar, nunca vai findar. Ela tem um peso de glória, ela tem um peso eterno. Ela é para sempre. Amém? Eu lembro de uma história, tá? Não está na Bíblia, mas a verdade sim. De Jesus e os seus discípulos. E Jesus sai e diz assim, pegue cada um uma pedra.
E cada um vai lá e pega uma pedra e eles vão caminhando e chegam em um determinado lugar. Jesus diz: me dê suas pedras aí. Cada um dá sua pedra e Jesus, mais ou menos de acordo com a pedra, dá um pedaço de pão. E aí, vamos falar de Pedro. Quem falou de Pedro aqui? Vamos pôr o Pedro lá no como. Aí Pedro vai lá e pega um pedaço de pão. E aí Jesus fala: vamos sair de novo. Cata mais um, cada um uma pedra aí, vamos nessa caminhada. E aí Pedro, vendo que os outros tinham, que levaram uma pedrinha maior, tinha ganho um pãozinho maior, ele foi lá e catou-lhe uma pedrona. Pedro catando a pedra. E aí carregou aquela pedra e falou: pô, legal, tô indo e tal. E foi indo com Jesus. Daí Jesus viu um rio e disse: joga a pedra ali no rio ali. E aí todos jogaram e ele repartiu um pedaço de pão para cada um. E Pedro, olhando para ele, já conhecendo o coração de Pedro, disse: ô Pedro, por que você carregava essa pedra? Você estava carregando para você, ou você estava carregando porque eu pedi para carregar? Então esse é o tipo de ação social que a igreja precisa compreender. A gente faz boas obras e ações boas por um que é maior do que nós. Nós fazemos por ele, não é por nós, porque o nosso próprio coração não permitiria que essa glória fosse dada a ele. Nós desejaríamos mais para nós, nós desejaríamos a glória para nós. Somos inclinados a sermos reconhecidos, a querermos um pedaço de pão maior. Eu lembro sempre que eu falo de ação social, de um missionário, e eu coloquei aqui George Miller, século XIX, cara que foi preso, estava preso com 17 anos, mas que foi começando a conhecer o Evangelho, e foi crescendo no Evangelho a ponto de abrir a sua casa e colocar órfãos lá dentro. A princípio, depois de casado, 30 meninas. E foi cuidando desses órfãos, e aquele orfanato foi crescendo, foi dando frutos. A ponto de chegar a 2.000 órfãos. Tem fotos na internet aí, depois vocês pegam. Fica em Bristol, na Inglaterra. Até hoje está lá. O que me chama a atenção de George Miller é a forma como ele fazia. E aí é que está o grande motivo das nossas ações. Ele não fazia por ele, mas ele fazia por um que era maior do que ele. A história diz que Miller nunca deixou atrasar mais que meia hora uma refeição de todos aqueles órfãos. A história de Miller diz que ele nunca pediu doação para ninguém. A história diz que mesmo como pastor, não havia na igreja dele nenhuma salva de dízimo. Mas era um lugar onde quem quisesse iria até lá e depositava suas ofertas. Porque ele acreditava que se um dia ele precisasse pedir para alguém, ou acreditar num dízimo de alguém, a obra já estava fracassada. O que motivava aquele homem era o joelho no chão. A história diz que ele leu mais de 200 vezes a Bíblia, 100 delas de joelho no chão. Então a motivação para a igreja de praticarmos ações sociais e amarmos o nosso irmão não é o nosso próprio coração, mas é por um que é maior do que nós, mas um que é muito maior do que nós. E o segundo ponto, para nós finalizarmos, era para quem? Se nós vamos por quem, nós sabemos por quem nós vamos e somos enviados, para quem devemos ir? A carta é endereçada à igreja. Parece que João está querendo trabalhar primeiro a igreja de Cristo. É necessário entre nós vivermos isso aqui. E eu sei que é difícil, a começar de mim. É importante que a igreja se ame, porque é nós que estamos próximos.
Nós vemos em Atos dos Apóstolos que o que fazia com que as pessoas fossem acrescentadas, é claro que é o nome de Cristo, mas é o amor e a comunhão que a igreja vivia. Então parece que há um desejo de João escrever primeiro para a igreja. É necessário que a igreja se fortalecesse em amor uns pelos outros. Era necessário que a igreja crescesse nesse amor. Mas Cristo não veio somente para a igreja, amém? Apesar de ele ter vindo para casa, para as ovelhas perdidas de Israel. Graças a Deus por isso. Não sei se eu posso dizer isso, mas nós estamos aqui, estamos enxertados na videira. Mas é verdade que Jesus veio para todos. Jesus andou no meio de todos. Jesus andou pelos piores bairros, mais pobres, mais miseráveis, assim como andou pelos palácios. A maior parte das vezes preso, mas andou lá, porque ele permitiu. Então, para quem se deve fazer a prática de amar, a prática de ajudar, de fazer? Para todos. Porque foi para esses que veio. Todos são vulneráveis diante de uma condenação do pecado. Rico, pobre, um dia todos nós estaremos de joelhos diante daquele que é o autor da vida. E diante dele, ali não haverá mais um Salvador, mas ali haverá uma palavra que foi pregada. E essa palavra que é que nos julgará. Essa palavra nos julgará, não é um Jesus. Nós falamos disso no discipulado com a Márcia e com... Aquele dia não é Jesus que vai estar lá dizendo assim: ô meu irmão, poxa, você fez isso, fez aquilo, não vai entrar aqui não, você bendito seja... Não. É a palavra que ele pregou, que fez com que nós ouvíssemos. É por isso que Jesus entrava na casa de Mateus. Por isso que ele pregou para José de Arimateia, é por isso que ele pregou para Pilatos, é por isso que ele pregou para o mendigo, para o Jairo, para o centurião, pregou para os leprosos, pregou para todo mundo. E é isso que a igreja tem que fazer com amor. Pregarmos o Evangelho de Jesus. Então por quem? Por Cristo, por Deus. E para quem? Para todos. Com amor. A começar da igreja. A começar de nós, a começar daqui, começar quem manda aqui e ir para todos. Amém, queridos? Finalizando aqui então, que o Pai Nosso seja santificado em nós, que venha o teu reino de amor, como é aí no céu, e que tudo seja por ti, para ti e em ti e através de ti. Só teremos uma pátria amada e mãe gentil quando o Brasil fazer de Jesus o seu Senhor. O sol da liberdade e justiça já raiou há 2000 anos atrás e vai continuar brilhando para sempre. O brado retumbante foi ouvido. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Hosanas nas alturas. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer. Se der Bolsonaro ou Lula-Naro, isso não importa. Temos um Deus conosco que nos dará o pão de cada dia, amém? Você confia nisso, irmão? Nossa caminhada tem sido alicerçada em nós mesmos, ou o que praticamos por aquele que é maior que nós, né? Quando eu estendo a minha mão, eu estou estendendo em nome de André, eu estou estendendo porque um Cristo, como foi pregado pelo seu Valmir, estendeu essa mão para mim quando eu estava sobrecarregado, cansado.
Quando eu falo de amor, quando eu amo, quando eu abençoo, dou dinheiro, ponho um alimento numa casa, num lugar, eu estou fazendo isso para me promover ou para anunciar um Cristo que é muito maior do que o pão. E disse para nós que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que flui da boca de Deus. A gente possa meditar nisso hoje, amado. Nós viemos aqui hoje, por quê? Para cumprir um compromisso com o nosso pastor Augusto, ou viemos aqui hoje verdadeiramente porque sabemos que precisamos nos fortalecer naquele que é, que era e sempre será, naquele que nos faz andar e caminhar a cada dia. E quando fazemos as obras, para quem fazemos? A começar da igreja, sim, mas será que fazemos só por aqueles que podem nos trazer alguma coisa de retorno? Ou procuramos aquele que não tem nada para me dar? Aquele que não tem nada para me entregar? Aquele que é vulnerável mesmo, que aparentemente não é nada? Vamos pensar nisso, amados. Vamos levar isso em consideração. Pai, nós te louvamos nessa noite, porque Tu és o Deus Santo da Bíblia, Pai. Tu é aquele que, pelo Teu Espírito, Senhor, inspirou João a falar sobre amor. Quantas vezes o nosso coração nos condena, Pai, porque estamos longe de Ti, estamos longe dos Teus mandamentos, estamos longe da verdade que é amar o próximo, Deus. Como podemos dizer, lá no 4 vai dizer que amamos a Deus, que não vemos, Pai, nunca vimos, se não amamos aquele que está tão próximo de nós e a imagem do Senhor, Deus. O Senhor trabalha no nosso coração, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais. Faz-nos ver e enxergar a Tua glória, Deus. Leva-nos a caminhar, Senhor, em verdade. Leva-nos a viver, Senhor, em espírito. E tira de nós, Senhor, todo o espírito de condenação, de julgo, como foi dito aqui. Cremos, Senhor, num Deus de amor, Pai. Como Jesus, o exemplo maior que se entregou por nós, diz Tua palavra, devemos nos entregar pelos nossos irmãos. Em nome do Senhor somos gratos. Amém e amém. Amém, amados? Tenham uma ótima semana, todos. Se todos vivessem o amor como Deus o criou, amor que não guarda rancor, tudo espera e suporta a dor. Se todos vivessem o amor como Deus o criou, amor que não guarda rancor, tudo espera e suporta a dor. Se não houver amor, Não vale a pena viver. o verdadeiro amor, Só vive quem anda com Deus. O amor de Deus, pra sempre eu quero viver. Perfeito amor, eterna essência de Deus. O amor de Deus, pra sempre eu quero viver. Perfeito amor, eterna essência de Deus.
pra viver. o verdadeiro amor. Só vive quem anda com Deus. O amor de Deus, pra sempre eu quero viver. Perfeito amor, eterna essência de Deus. O amor de Deus, pra sempre eu quero viver. Perfeito amor, eterna essência de Deus. Nós já vamos encerrar, se vocês quiserem sentar por um minuto. Só para trazer um pequeno relato de como foi o nosso final de semana também, foi muito especial. Na sexta-feira nós tivemos com o pessoal da Atos 29 também, em um jantar para pastores aqui em São Paulo. Tivemos a oportunidade de ter o Valmerzinho e a Carol junto conosco também. Graças a Deus, a Carol fez uma cirurgia de emergência e também já está se recuperando muito bem. Então, esteve aqui um americano, Jeff Menders, que é coordenador de aplicação da Atos 29, foi um tempo muito especial. No sábado teve uma pré-conferência também, com um tema muito legal, Ame a Sua Igreja. E aí tivemos a oportunidade de ter o Calazans, a Rafa, o Bruno também conosco nesse encontro. E foi um tempo muito bom, né, Rafa, Cala? Foi um tempo muito especial. Ficamos ali das 9 da manhã até 5 da tarde, ouvindo diversas palestras e sendo ali abençoados por Deus. Eu fui profundamente desafiado pelo Senhor nesse final de semana. Eu acho que amar a igreja é um desafio muito grande. Amar a igreja quando a igreja não é amável, quando ela é hostil, né? Por muitas vezes a gente não tem essa relação de afeição e de afeto com a igreja e com o povo de Deus. Mas eles nos levaram profundamente a pensar sobre amar a igreja como uma expressão do nosso amor por Deus. Até o André pregando aqui, e isso estava fervendo no meu coração. Quando nós vamos ter ações de amor, de justiça e de misericórdia, quando isso for uma expressão do nosso amor profundo por Deus, não é uma relação de assistencialismo, de ativismo, é uma relação com o Criador. Quando nós tivermos uma relação profunda com o Criador, a nossa vida vai ter expressões de amor e de afeto. Tá bom? Queria só comunicar isso para vocês. Vamos se colocar em pé. Bom ver o Marcão e a Gi aqui conosco. Bom a gente poder se reunir para nós adorarmos ao Senhor nosso Deus. Vamos orar, encerrando. Perdão, Cala. A Catarina esteve com a gente lá, se comportou muito bem. Estava uma princesa lá participando, que legal. Quer falar alguma coisa, Pri? Aniversário da Mene. Na verdade teve um grupo grande essa semana de aniversário. Ô Johnny, você acha que dá para mandar um aniversário aí a Mene? Quem mais que fez aniversário por esses dias? Bruno, Aline, Gustavo. Tem mais gente que está aqui entre nós ou não? Não? Ô Mene, vem aqui por favor, vamos orar. Encerrando. Fica à vontade, você e sua sogra agora, você que manda. É hora de fazer as duas coisas. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você.
as mãos para cá. Pai de amor, em nome de Jesus, nós colocamos a vida da Mene diante do Teu altar. Que o Senhor abençoe a vida dela com as mais ricas bênçãos. Que o Senhor continue abençoando todos os irmãos da igreja, o Gustavo, o Bruno, a Aline, todos, Senhor, que celebraram aniversário nesse mês. Que o amor de Deus Pai, que a consolação do Santo Espírito, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós, e todos digam amém. Deus abençoe e tenha uma linda semana. Não esqueça de confirmar sua presença com a Rafa para o dia 19, dia 20, oficina de música e dia da família.